Hoje vamos dar continuidade ao texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Desculpa, verso 25. 24 foi do meu amigo Miqueias. Miqueias, na semana passada, ele expôs aquela primeira parte do discurso de Jesus, que está diretamente relacionado às nossas preocupações financeiras e à nossa incansável busca por estabilidade financeira, que gera em nosso coração uma certa segurança ou insegurança acerca do futuro. Então nós estamos correndo atrás de uma estabilidade financeira para termos segurança no futuro, ou estamos correndo atrás de uma estabilidade financeira por causa da nossa insegurança acerca do futuro. Então você, de alguma forma, está projetando ter segurança no futuro. Você está lutando para melhorar, você está economizando, você está aplicando, você está em busca de segurança, assim como qualquer ser humano estaria ou está em busca de segurança, e este não é um problema. Não há problema em você buscar. O problema é quando como destacou Miqueias na semana passada, quando isto toma o lugar. Nesta encruzilhada da vida, nessa encruzilhada pela busca de segurança, você tem agora que decidir a quem você vai servir, a quem você vai dobrar o seu coração, a quem você vai se dobrar. A sua segurança, a sua estabilidade financeira, o seu mamon será as riquezas, como Jesus falou. Ou você não tem como discutir, você não tem como servir, você não pode servir, como Miqueias pontuou, a dois senhores. Ou você há de satisfazer um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Quem você escolher como seu dono, como seu senhor, o outro ficará aborrecido. Então, na caminhada da vida, nesta vida nesta vida que buscamos estabilidade, o que fica destacado é que há uma escolha a se fazer, e a escolha ela tem que ser pontual e clara. Quem você vai servir? Quem será o teu Senhor? Quem será a tua segurança? Hoje eu quero conversar com você sobre lidando com as nossas inseguranças. Como lidar com as nossas inseguranças? O acúmulo de riqueza nesse contexto, foi iniciado, apresentado como um início na semana passada, significa instabilidade. Porque você pode perder, você pode ser roubado, você pode tomar um golpe, perder tudo o que você conquistou com uma vida, você pode perder em segundos, em minutos. Tenho amigos que tomaram golpes, estão na justiça pleiteando reverter situações de golpe que tomaram. Em questões de minutos, eles se viram com uma quantia de 15, 20 mil, de uma dívida que eles não fizeram e de um golpe que tomaram. Você pode perder tudo de uma hora para outra. Então, como lidar com tudo que nos cerca, com todas as instabilidades, com golpes, com situações políticas, com o mundo tá um caos. Tá tudo uma bagunça, tá tudo virado ao contrário. E alguém fica, é esse que vai consertar, é aquele que vai consertar. Irmão, ninguém vai consertar nada. A real é essa.
a coisa do jeito que está, a engrenagem do jeito que está, a mecânica do jeito que está. Meu irmão, a gente tem que fazer o nosso papel social como cidadão social. A gente tem que votar, a gente tem que escolher o melhor camarada, mas não coloca a tua fé, não coloca o teu coração nas pessoas. Homens são homens. A única coisa que muda tudo é o Evangelho. A gente não pode esquecer disso. A única coisa que muda a situação real do ser humano é o Evangelho. Nada muda o ser humano, nada transforma o ser humano como o Evangelho. Glória a Deus. E estamos à busca disso, estamos motivados a buscar. Eu faço isso, você deve fazer isso. Tentar deixar a coisa equilibrada. Ajusta daqui, puxa de lá, fecha aqui, economiza ali, não toma um sorvete porque vai faltar lá. Então você vai e junta e você vai se virando nos 30. Mas a grande preocupação, a excessiva preocupação com o amanhã, ela nos adoece. E sutilmente ela revela que não confiamos totalmente em Deus como um Pai que tem a capacidade de nos suprir. A minha, a sua, a nossa preocupação com o dia de amanhã, ela é tão grande, ela se torna tão gigante no nosso coração, que ela nos rouba a confiança em Deus. A gente deixa de olhar Deus como um Pai que supre as nossas necessidades. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. E eu começo, nessa noite, eu começo conversando com você, perguntando a você, você confia? Essa é uma pergunta pessoal. Você confia plenamente que Deus sempre, não é às vezes, não é de vez em quando? Eu estou perguntando para você, você confia sempre que Deus suprirá todas as tuas necessidades básicas? Presta bem atenção, eu não estou falando que Deus suprirá e concederá desejos do teu coração somente. Ele pode fazer isso? Lógico que pode. Ele faz isso? É lógico que faz. Mas ele garantiu coisas básicas. Então aprenda a discernir o que é desejo e o que é uma necessidade básica. Necessidade básica, ele diz: eu suprirei todos os dias da tua vida. Os teus desejos, você pode galgar, você pode trabalhar para conquistá-lo e com a bênção dele alcançá-los. Mas Deus prometeu a você, prometeu a mim, que supriria todas as tuas necessidades. E eu queria perguntar para você nessa noite: você confia plenamente que Deus suprirá as suas necessidades básicas? Então vamos caminhar. Capítulo 6, verso 25, diz assim, esse é o primeiro ponto que devemos entender nesta noite. A maneira correta de lidarmos com a ansiedade. Verso 25, começa assim: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vos vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros,
mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora sequer de vida? Você garante que daqui a 1 hora você, por sua própria força, estará vivo? Você tem certeza que daqui 5 minutos, 45 minutos, 2 horas, 3 horas, você estará vivo ainda? Você pode acrescentar, você pode fechar isso? Você pode determinar, eu estarei vivo daqui? Você pode determinar isso? Nós não temos condições de dominar 1 minuto sequer, 2 minutos sequer. Nós não temos condições de lidar com 50 minutos à nossa frente. 50 minutos à nossa frente, 1 hora à nossa frente, é incerto, você não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Daqui a 50 minutos, daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas, eu não sei o que vai acontecer nas próximas 24 horas, você sabe. Você tem controle. Você pode manipular o tempo a teu favor. Você pode parar o tempo ao teu favor. Você pode controlar o tempo ao teu favor. Você não domina 24 horas. Você não domina, como Jesus disse, 1 hora sequer. Você não pode acrescentar 1 hora sequer. Você não tem domínio sobre a tua próxima 1 hora. Você pode fazer planos. Você deve fazer planos. Você não deve passar uma vida no coro do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, você tem que planejar, você tem que se organizar, você tem que endireitar, sabendo que você não tem a possibilidade de saber se vai estar vivo daqui a 50 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora. Você pode fazer todos os planos que você quiser, e todos os planos que você fizer são incertos, porque não há garantia sobre o teu futuro. Você não domina o amanhã. Você não domina nada no futuro. Você está às cegas, você está à deriva acerca do seu futuro. É isso que Jesus está dizendo. Você sequer pode acrescentar 1 hora de duração na sua vida. Então, por que, verso 28, por que você anda ansioso, ansiosa pelo que vestir? Olha para os lírios do campo como crescem, não trabalham, não tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Jesus está falando do homem mais inteligente, mais sábio, riquíssimo. Jesus está se dizendo, nem Salomão na sua glória teve vestimentas como a dos lírios do campo. A primeira coisa que você deve compreender para lidar com a sua ansiedade é compreender que a vida, o corpo, são as coisas mais importantes que você tem. O seu corpo, a sua vida, é aquilo que você tem de mais importante. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que colocar o teu olhar no lugar correto. A vida é mais do que beber, comer e se vestir. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que viver rotinas malucas, doidas.
para tentar se enriquecer, para tentar viver em segurança. E quando você percebe, a vida passou, a vida se foi, e você não desfrutou da vida, do dom da vida, da preciosa vida que Deus concedeu a você. Você gastou o teu tempo, gastou as tuas forças, talvez naquilo que será inútil no futuro. Você tem que fazer essas coisas. Você deve fazer essas coisas. Mas você não pode perder a vida nestas coisas. Não tem tempo para nada, não tem como o que fazer, não tem para onde. Nunca dá nada, nunca. Não tem, pode, não posso. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado. Vamos comer? Não dá. Vamos beber? Não dá. Vamos tomar? Não dá. Não, estou trabalhando. E a vida passa. A vida se esvai por entre os dedos. E quando você chega lá no futuro, você fala: o que eu fiz com a minha vida? Aprenda a desfrutar da vida. O que Jesus está dizendo: não se preocupe com amanhã. Viva. Aprenda a desfrutar da vida. Aprenda a viver a vida do lar, a comunhão, a amizade, o rir, o descansar. Aprenda a viver. Porque isto é muito mais importante do que a sua preocupação pelo amanhã. O Jesus está dizendo: cuida do teu corpo, cuida da tua vida. Porque isso é muito mais precioso do que acumular riquezas, do que se matar por riquezas. É como correr, como diz o próprio pregador Ranziz, é como correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Você vai se cansar, você vai se projetar para fazer, e quando você chegar lá na frente, você vai estar frustrado, porque você olhou para trás e fala: eu não desfrutei nada, agora já sou velho e não tenho mais força para utilizar tudo que construí um dia. Cuida da tua vida, meu irmão, cuida da tua vida, minha irmã. Desfruta da vida que Deus te deu. Para tomar um café com as pessoas que amam você. Para comer um pastel, uma Coca-Cola. Para dar uma volta na praia com as pessoas que amam você. Para tomar um chá, uma coisa simples, informal. Mas para, irmão. Para, irmã. Dá um time. Dá um tempo, relaxa. Curte a vida. Que é um dom que Deus te deu. A vida, ele está dizendo nesse texto, a vida é mais preciosa do que o que você come, do que o que você bebe. Verso 25, isso é muito mais precioso. O teu corpo é muito mais precioso, a tua vida é muito mais preciosa. Você não tem, como eu acabei de falar, verso 27, você não pode controlar o futuro. Está preocupado com amanhã? Está cheio de ansiedade no coração? Está cheio de medos? Está cheio de estar atemorizado pelo amanhã? Irmão, descansa. Não te compete lidar com o futuro. Você não tem poder sobre o futuro. Deixa o futuro chegar. Se planeja, se organiza.
organiza as suas finanças, organiza a sua família, se projete para o futuro, mas descanse, irmão. Não fique aprisionado pelo futuro. Não fique aprisionado, não fique com medo, não fique ansioso. Você não tem poder de controlar 1 minuto à sua frente. Quanto mais 1 hora. Você me garante, Fernando, que estará vivo daqui a 1 hora? Eu imagino que todos nós já tenhamos feito os planos de amanhã. Mas quem nos garante que chegaremos lá? Então eu tenho que estar bem hoje. Eu sempre disse para minha esposa, o dia mais importante da nossa vida é hoje. Porque amanhã não chegou. Ontem já passou. O que passou eu não tenho mais como remediar. E o futuro eu não sei o que virá. O dia mais precioso da minha vida é hoje. O melhor dia da minha vida é hoje. O melhor dia para mim servir o meu Senhor é hoje. O melhor dia para mim amar a minha família é hoje. O melhor dia para você amar o seu filho é hoje. O melhor dia para você amar a sua mãe é hoje. O melhor dia para você amar o seu cônjuge é hoje, porque o amanhã não chegou e você não sabe se chegará lá. Eu sempre saía da minha casa e se minha mãe estivesse no local, eu ia lá e dava um beijo para ela. E eu sempre disse assim, eu vou te dar um beijo porque não sei se vou chegar onde tenho que chegar. E não sei se volto. Mas eu quero te falar que eu te amo. Eu dava um beijo nela e ela me dava um tapa, vai para lá, menino. E eu saía. Mas você sabe se vai chegar? Então o dia mais importante para você dizer eu te amo é hoje. É antes de sair de casa, é no café da manhã, é ao deitar. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu filho. Eu amo você. Obrigado, minha filha. Eu amo você. Obrigado, esposa. Eu te amo. Vamos dormir, porque a gente não sabe se vai chegar. Quantas pessoas tentaram chegar de ontem para hoje, eu e você levantamos, mas quantas ficaram? Quantas ficaram mal resolvidas? Quantas ficaram no meio do caminho sem perdoar? Quantas ficaram por falar, por dizer eu te amo? Aí alguém vai dizer, assim como você já deve ter visto, eu já vi alguém dizer, não deu tempo nem de dizer eu te amava. Teve tempo, você que não buscou, você que não viveu a oportunidade do momento, a oportunidade do dia de hoje. Às vezes eu e você estamos tão preocupados com o amanhã, estamos tão cheios do amanhã, que a gente esquece de tomar o café com os nossos queridos hoje. Jesus está dizendo, você não tem controle sobre o futuro. Lida com a tua ansiedade, sabendo que você não controla o futuro. O futuro não te pertence, o futuro não me pertence. Você deve, como Jesus ensinou, fazer planos, se organizar, mas você não deve estar preso ao futuro. E se Ele tirou tua paz, se Ele tirou causou em você incerteza, se Ele trouxe para o seu coração insegurança, você está preso, escravizado pelo futuro. Se Ele está te atemorizando, se Ele está gerando em você conflitos, medos, desconfiança, suspeitas sobre o amanhã, você é escravo do amanhã. Você é escravo do futuro. Nós devemos compreender que Ele,
Ao lidar com as nossas ansiedades, Ele cuida de tudo. Somos totalmente dependentes dEle. Nem mesmo Salomão. Verso 28. Porque andais ansiosos pelo que vestir? Olha como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham. Eles não tecem, mas estão vestidos. Jesus está dizendo, vocês são dependentes. Descansem na dependência e na soberania de Deus. Aleluia. Você não pode fazer nada quanto ao seu futuro. A única coisa que você pode fazer é descansar. É acreditar que há um Deus que supre todas as tuas necessidades. E é tão lindo quando você abre Êxodo, por exemplo, 16, e você vê a cena do maná. O maná não era para ontem, o maná não era para amanhã. O maná era para o dia. Deus está dizendo, é eu que supro as tuas necessidades diárias, Israel. Não se preocupe com amanhã. Só chegue no amanhã bem e eu concederei o que você precisa, Israel. Você está entendendo? Deus está nos ensinando lá desde o Antigo Testamento que o amanhã não me pertence, o amanhã não te pertence, o amanhã só gera em mim, só gera em você insegurança. E Deus está dizendo, eu cuido de você no hoje, porque o amanhã você não sabe se chegará. Desfruta, descansa. A ansiedade, escreveu um autor, a ansiedade demonstra uma falha prática em não confiarmos no cuidado divino. A ansiedade está declarando, está mostrando para Deus, ela está falando para Deus na prática que você desconfia que Ele é capaz, que você desconfia que Ele pode te suprir, que eu desconfio que Ele é provedor para o amanhã, que Ele pode fazer muito mais, como diz o texto, infinitamente mais além daquilo que eu penso, imagino. Jesus está dizendo, a sua declaração pela ansiedade é uma falha. Você está dizendo para mim, eu confio, mas não confio. Eu confio, mas vou ver se o banco libera um crédito. Você lida com a ansiedade, entendendo que o futuro não te pertence e descansando em Deus. Verso 30, 32. Se Deus vestiu ou veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Como nos vestiremos? Pois, quem pensa assim? Quem pensa dessa forma? Quem está preocupado com o amanhã, com a vestimenta? Quem está preocupado com o que comer, com o que beber? Quem pensa dessa forma? Verso 32. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas.
é o incrédulo, é o pecador, é o que não tem uma revelação de quem eu sou. Estes sim estão preocupados com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Estes sim, por não terem um Deus verdadeiro como eu sou, estes sim estão preocupados com o amanhã. Jesus está nos confrontando, Jesus está confrontando o seu público. Como vocês podem desconfiar de um Deus que vai cuidar de vocês? Porque vocês estão inquietos, porque vocês estão ansiosos, porque vocês estão preocupados. Quem vive neste ritmo, quem vive nesta loucura e nesta insegurança, são gentios. São pessoas que não me conhecem. Gente de pequena fé não significa incredulidade total. Nesse texto significa que em determinados momentos nós nos sentiremos pressionados, nos sentiremos enfraquecidos e com medo, com dúvidas, com preocupações. Jesus não está dizendo que um homem de pequena fé é alguém que está apostatando, mas é alguém que está cheio de preocupações, é alguém que está cheio de medo, é alguém que está cheio de dúvida diante do amanhã. Jesus está dizendo a maneira correta. Qual é a maneira correta de você lidar com a sua descrença? Vou te ensinar algo simples e prático. Eu poderia ganhar muito dinheiro ensinando isso, mas essa hoje vai de graça para você. Cara, eu poderia vender, olha, eu tenho uma fórmula mágica para você vencer a sua incredulidade, a sua descrença. Eu tenho a fórmula mágica. A forma de você lidar com a sua descrença. Se eu ver você vendendo isso, Rose, fazendo cursinho, vendendo isso, eu te pego, viu? A fórmula para você vencer a descrença é crendo. Hoje o mundo é vender curso do óbvio, né? Né, Carol? Então vamos vender o curso do óbvio. Você só lida com descrença crendo. Você só vence descrença, preocupação crendo. Crendo, como diz o texto, contra a esperança. Alguns falam para mim assim: a esperança é a última que morre. Eu falo: não, filho, você errou. A esperança não morre. Ela não é a última que morre. A verdadeira esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa esperança não falha. Essa esperança não falha. A minha fé nele não falha. Ele vai cuidar da minha e da tua vida. O mundo vai nos apresentar incertezas, a vida vai nos apresentar incerteza. Nós vamos estar diante de instabilidades, nós vamos estar diante de desafios, nós vamos estar diante de problemas, às vezes sem nenhum tipo de resolução. Não sabemos como vamos resolver. E a vida diz: agora eu te peguei. A única coisa que tu pode dizer para a vida é: eu continuarei acreditando nele. Eu continuarei acreditando nele. Ainda que o coração esteja lá apertadinho, ainda que o coração esteja minguando sem força, e não é vergonhoso. Um pai chegou diante de Jesus, lamentando-se, dizendo: olha, ajuda-me. Na minha pequena fé, na minha
falha de fé, eu não tenho condições de acreditar que tu pode fazer, então ajuda-me a crer que tu pode fazer. E Jesus não rejeitou a fraqueza, a debilidade da fé, porque ainda na fraqueza, ainda com aquela fé fraca, frágil, ele continuava dizendo: eu tenho certeza que tu pode me dar fundamento vivo para crer que tu pode fazer aquilo que eu não estou conseguindo acreditar que tu é capaz de fazer. Jesus não tem medo da minha fraqueza, Jesus não tem medo das tuas fraquezas, Jesus tem medo da tua incredulidade, Jesus tem medo da tua desconfiança total, da tua falta de fé, da tua incerteza nele. Isso sim ele tem medo. Mas dizer para ele: olha, eu estou com medo, eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou vencer, eu estou cheio de medo, de angústia, de preocupações nesse coraçãozinho apertado aqui, mas eu estou olhando para ti. Eu sei que tu pode fazer, porque os lírios não teceram, os lírios não plantaram, os pássaros não plantaram, eles não colocaram em celeiros, eles não mantiveram para o futuro, eles foram alimentados, eles receberam vestimenta, eles foram supridos. Se tu fez por eles, eu sou mais valioso do que eles. Então você só vence e descrença crendo. Homem de pequena fé, com o coração apertadinho, cheio de preocupações, temeroso pelo amanhã. Jesus está dizendo para você nessa noite: não tema o amanhã, só creia que eu posso fazer por você o que você não imagina que eu posso fazer por você. É necessário andar com Ele pela certeza da fé. E a fé é contemplar aquilo que se espera dele, aquilo que se espera nele, ainda que você não tenha, ainda que você não veja. Isso é fé. Aí você abre a galeria de Hebreus capítulo 11, aí você vai ver: pela fé este, pela fé aquele, pela fé aquela, pela fé aquele outro, e pela fé, e pela fé, e pela fé. Mas você queria estar no lugar deles pela fé? Você queria estar na frente de um mar vermelho, e egípcios vindo atrás com um grande exército, e tu ter um grupo de pessoas que não sabem manejar uma espada, não sabem se defender, eram pastores de ovelha, eram do ambiente rural, eram escravos, e de repente você olha para trás, lá vem Faraó, você olha para frente, tem um mar, e o que eu faço? Olha, Moisés, é o seguinte: toca no mar. Mas Senhor, e tu acha que abriu na hora? Tu acha? Ventou-se quase que uma noite toda para o mar poder, e tu toca e a água não faz nada. Mas tu tem que continuar apostando todas as fichas. Tu tem que continuar confiando. Tu tem que olhar para trás e falar: cara, tu acabou de fazer, tu acabou de mandar 10 pragas lá, eu não posso agora aqui titubear, eu não posso aqui desconfiar, eu vou continuar crendo. E o mar está lá, ó, e nada, de repente um vento começa a soprar e o mar começa a abrir. Aí você escuta lá Hebreus dizendo: pela fé. Aleluia. A fé é isso, meu irmão, minha irmã. A fé é esse bilhete premiado que tu tem a fortuna
mas ainda não desfruta dela. Você vai ter que crer, eu vou ter que crer, nós teremos que crer. E como diz o nosso pastor Luiz Fernando, fé é para essas horas, fé é para esses momentos, quando as incertezas do amanhã chegam e batem na nossa porta. A maneira correta de nós lidarmos com a nossa descrença é não mantermos um comportamento semelhante a um incrédulo, ou seja, um comportamento de alguém que não teve a revelação de Deus através das Escrituras. Quando tu vive nesse mar de incerteza, quando você vive neste mundo preso ao futuro, escravizado pelo futuro, você se torna semelhante a um incrédulo, que não recebeu a revelação divina, que não teve contato com o texto bíblico, que não desfrutou da verdade e da realidade desse texto, que diz que existe um Deus que é vivo. Ele declara no texto: olha, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus da vida, eu sou a vida. Se você não tem a revelação desse Deus, você ficará preso ao teu futuro. E esse é um comportamento de incrédulos, Jesus está dizendo. Não é um comportamento de uma pessoa crédula, de alguém que acredita. Então, vencer a descrença é mudar comportamento, é mudar a declaração, é profetizar a palavra de Deus, é declarar a palavra de Deus, é se fortalecer com a palavra de Deus, é declarar o que o texto diz. O Senhor é o teu socorro, o Senhor é o teu abrigo, o Senhor é o teu lugar forte, o Senhor é capaz de fazer. Ele fez lá, Ele é capaz de fazer aqui, Ele fez lá, é capaz de fazer hoje, amanhã, Ele sempre será capaz de fazer. A questão é, você tem se comportado como alguém que crê? A questão é o quanto você acredita nisto. A questão é o quanto Ele é real para você, o quanto Ele é real para mim. Acreditar que Ele vai continuar fazendo, apesar de tudo que eu estou vendo, apesar de tudo que eu estou testemunhando, apesar de tudo. A maneira correta de lidarmos com a nossa descrença é compreendendo que Ele conhece as nossas necessidades. Verso 32 diz: porque o vosso Pai sabe o que você precisa. Você desconfia disso? Nessa noite o que está em jogo aqui é isso. Você confia nele? Ele está perguntando para você nessa noite: você acha que eu não sou capaz? Você acha que eu não conheço as tuas necessidades? Você desconfia da minha bondade? Você desconfia da minha provisão? Você desconfia de quem eu sou? Você acha que tem capacidade? Ah, meu irmão, ah, minha irmã, Jeremias já ecoou isso há muito tempo. Maldito és tu que confia na força do teu próprio braço. Tu és maldito, porque confia mais em si, confia em você, confia nos teus argumentos, confia na tua
força, confia no teu intelecto, confia na tua habilidade profissional. Meu irmão, cuidado. Deus sabe do que você precisa. Você só precisa confiar nele. Você precisa desfrutar da vida. Você precisa descansar nele. E você deve entregar o teu futuro nas mãos dele. Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Ele cuida de você. Não é você que se levanta, não é você que se empenha, não é você que é um excelente profissional. Isso tudo é bondade, graça e provisão de Deus para te suprir, para suprir as tuas necessidades. Então, cuidado, como foi bem dito pelo Fernando nessa noite. Cuidado com o espírito de Nabucodonosor. Cuidado com o espírito de grandeza. Cuidado para não olhar para a grande Babilônia e falar: grandes feitos tenho feito eu. Não há um reino, não há um rei maior do que eu. Aí Deus diz: vou te colocar no lugar correto. Vai pastar igual um animal, para um dia reconhecer, como ele reconheceu no futuro: não há um Deus semelhante ao Deus de Judá, não há um Deus semelhante ao Deus de Daniel, não há um Deus semelhante ao Deus dos judeus, não há outro Deus além deste Deus. Verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A maneira correta de você viver as prioridades de Deus é buscá-lo. Está preocupado com o futuro, está preocupado com o amanhã, mas não está preocupado com hoje buscá-lo. É nele que você vai encontrar todas as respostas que você precisa. É nele que você vai encontrar respaldo para a sua vitória, para o teu suprimento. É nele que você vai vencer. É nele que você vai conquistar. Mas a pergunta que eu te faço é: quanto tempo você tem gastado com ele? Quanto tempo no dia de hoje você gastou com ele? Buscai primeiramente o reino de Deus. Deseje o reino, persiga o reino, oriente a sua vida pelo reino. Faça disso o foco principal da sua vida. Faça o foco principal da sua vida uma busca intensa pela presença de Deus, uma busca intensa pela vontade de Deus, uma busca intensa para trazer a vontade de Deus ao lugar, a um momento em que você está. Buscai primeiro o reino de Deus. Significa buscai o controle, a soberania, o governo de Deus sobre a tua vida. Buscai primeiro o reino de Deus. Você está preocupado com o futuro, você está preocupado com o amanhã, mas você não quer gastar um minuto sequer na presença dele, buscando intensamente a presença dele, buscando dele resposta, buscando dele vitória, declarando com ele a vontade dele, buscando dele uma saída, uma estratégia. Você não quer gastar, você quer gastar tempo com as suas habilidades, você está preso ao futuro. Você não entendeu que quando você busca o reino, tudo o que você deseja te alcança. Mas nós temos invertido a lógica das coisas. Nós estamos buscando, como o Roberto bem disse, o terreno.
e estamos nos esquecendo do celestial. Nós estamos mais preocupados com o futuro do que com a presença. Nós estamos mais preocupados com o que será o nosso amanhã do que o quanto eu vou desfrutar de você hoje. Você está preocupado com o futuro e Deus está preocupado com você e Ele hoje. Buscai o reino. Você e eu talvez tenhamos invertido as coisas. Eu e você estamos muito preocupados com o futuro. Deus está preocupado com o seu reino. Deus está preocupado com o avanço do seu reino. Deus está preocupado com a proclamação do Evangelho que explica, que revela o seu Filho a um mundo caído, a um mundo perdido. E você está preocupado com o futuro. Você está preocupado com o amanhã. Você está preocupado com a vida profissional. Você está preocupado com isso, com aquilo. E Deus está falando: eu estou preocupado com aqueles que estão morrendo. Eu estou preocupado com aqueles que estão indo a destino em passos largos a uma condenação eterna, e você só está preocupado com o seu futuro. E Deus está preocupado com o seu reino. Buscai primeiramente o reino, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino significa se submeter ao governo dele. Buscar o reino significa viver segundo os padrões e os valores dele. Buscar o reino significa priorizar os interesses de Deus acima dos teus interesses. Você quer buscá-lo para ter o que você quer. E ele está dizendo: me busque para você ter o que eu quero. Eu vou buscar a Deus para Ele me abençoar. E Deus está dizendo nessa noite: busca o meu reino, estabeleça a minha vontade na sua vida, faça aquilo que eu desejo, as outras coisas eu vou acrescentar a você. Você está preocupado com a coisa errada, você está preocupado com você, e Deus está dizendo para você: se preocupe comigo, se preocupe com o meu reino, se preocupe com o meu evangelho, se preocupe com a minha vontade, se preocupe em proclamar o meu filho, e as demais coisas eu farei por você. Você inverteu, você virou a chave. Você está vindo aqui, você está indo ali para fazer de Deus o seu mordominho, o seu senhorinho, o seu gênio da lâmpada. E Deus está dizendo para você nessa noite: prioriza a minha vontade, prioriza a minha presença, prioriza o meu evangelho, e as demais coisas eu vou fazer. Não inverta as coisas. Não substitua o Evangelho. O Evangelho sempre será: busca o reino, proclama o meu filho entre os homens, e as demais coisas eu te acrescentarei. Não corra atrás do vento. Como disse o Miqueias na semana passada: junte tesouros no céu, porque aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. E se o teu coração está no reino, se o teu coração está no Filho, tu tem tudo, tu terá tudo de Deus, porque tu terá um coração no lugar certo. A sua justiça é o complemento. Buscai o reino e a sua justiça. Viva como um filho de Deus. Desfrute da paternidade de Deus. Viva como um filho. Desfrute de um Deus que é Pai, que Ele não está jogando com você.
Deus não está brincando com você. Deus não está brincando com a sua vida. Ele está dizendo para você: eu sou seu pai. Eu vou suprir as tuas necessidades. Eu te conheço. Eu te gerei como meu filho. Eu conheço você melhor do que você mesmo se conhece. Busque a minha justiça. Se torne como um filho amado. Se comporte como um filho que acredita, que crê, que não desconfia do Pai. Verso 34, e finalizando. Todos os versos anteriores, do 19 até o 33, capítulo 6, do 19 até o 36, é só ilustração. Jesus só está ilustrando. Porque a mensagem de Jesus está no 34, ele finaliza aqui a mensagem de Jesus. O que ficou para cima é só ilustração. O que Jesus disse foi: não vos inquietais, pois pelo amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam para cada dia os seus problemas. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã, com o que vai acontecer amanhã. Se preocupe que amanhã você já terá uma nova batalha. Se preocupe que amanhã você terá que vencer mais um dia. E Jesus está dizendo: viva este dia desafiador da melhor maneira possível. Viva este dia desafiador, desafiante, como um filho que ama o reino, como um filho que ama a justiça, como um filho que ama o meu filho. Não esteja inquieto pelo teu amanhã. A maneira correta de lidarmos com o amanhã é não estarmos inquietos, preocupados, ansiosos ou desconfiando de Deus. A melhor maneira, ou a maneira correta de lidarmos com o amanhã é viver aquilo que a psicologia tem dito hoje para muita gente. E você paga caro por uma terapia, você paga caro para ter meia hora de conversa com um psicólogo. E Jesus já deu a dica, há 2000 anos atrás: viva um dia de cada vez. E você gastando rios de dinheiros com psicólogos, com terapeutas, querendo, ai meu Deus, como vai ser amanhã? Jesus falou: viva um dia de cada vez. E o psicólogo vai virar para você: olha, não, está fazendo muita coisa, viva um dia de cada vez. Não, você está muito atarefado, puxa o freio de mão, viva um dia de cada vez, você vai morrer desse jeito. E Jesus já falou: viva um dia de cada vez. Não se preocupe com amanhã, viva hoje. Hoje você já tem problemas suficientes para se preocupar. Já tem uma cota para você viver o hoje cheio de problemas. Não traz o de amanhã para hoje não, deixa o de amanhã para amanhã. Viva um dia de cada vez, vença os desafios de hoje. Devemos nos preocupar em vencer com Deus o mal de hoje, o desafio de hoje.
Deus te conhece, Deus tem capacidade, Deus tem poder para suprir as tuas necessidades de amanhã. Assim como Ele supriu as tuas necessidades de hoje. Assim como Ele supriu a necessidade de várias pessoas no hoje. O que Deus está nos dizendo nessa noite? Se preocupe com o reino no dia de hoje. Vença com o reino. Vença com a justiça. Vença com fé. Vença com a paternidade clara de Deus. Não é essa paternidade maluca que estão vendendo por aí, nesses movimentos gospel doido, não. Não estou falando dessa paternidade, não. Eu estou falando da paternidade revelada pela palavra de Deus. Estou falando dessa paternidade que diz lá, João, capítulo 1. Todo aquele que nele creu, acreditou, recebeu, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não caia nesse conto. Você é um filho de Deus, amado por Deus, cuidado por Deus. Talvez você tenha invertido, trocado, virado a chave e esqueceu que Deus é Pai e cuida dos seus filhos. Fique de pé. Não vive escravizado pela ansiedade, nem por uma busca obsessiva por segurança terrena. Coloca os teus olhos em Cristo Jesus. Como diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua, da minha e da nossa fé. Não tira os teus olhos de Jesus. Não inverta as coisas. Busca o reino. Busca a vontade de Deus para a sua vida. Traz o reino de Deus para o ambiente aonde você estiver. E Deus vai fazer o que Ele tem que fazer para você alcançar aquilo que você precisa. Eu lembro do texto, e não faz parte do nosso contexto, mas aquilo foi dito aos judeus, aos hebreus: e faça a minha vontade, e a minha bênção irá atrás de você. Deus não mudou. Quando você se põe, como o Roberto disse aqui, quando você dá com liberalidade, quando você se coloca a fazer a vontade de Deus, meu irmão, Ele faz por você. Ele faz. Eu tenho certeza que Ele faz. Eu sei que Ele faz. Ele pode fazer.